Marcos capítulo 16, verso 15 em diante, diz assim: E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Verso 19 e 20. Depois de ter-lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra, com os sinais que a acompanhavam. Amém? Então o Senhor Jesus, Ele dá essas instruções aos discípulos antes de subir ao céu. E Ele fala de 4 sinais que acompanhariam a palavra do Evangelho. E esses 4 sinais, eles não são aleatórios. Eles estão postos aqui, porque cada um deles dá testemunho de uma doutrina que é fundamental no Evangelho de Jesus. E como eles iriam pregar o Evangelho, então estes sinais seguiriam o Evangelho, a palavra de Deus. E diz o texto que o Senhor, o próprio Cristo, dava testemunho da mensagem do Evangelho, com os sinais que ele havia dito que aconteceriam. E nós falamos, alguns cultos atrás, sobre o significado da cura dos enfermos, que é o sinal da doutrina essencial do Evangelho, que é a cura, que é o perdão de pecados. Então a cura do corpo, ele é um sinal visível para a igreja, que Deus está perdoando pecados. E hoje eu quero falar para você sobre um segundo sinal, que Jesus diz que nós expulsaríamos demônios, sinal de expulsão de demônios ou libertação. Por que isso está na palavra de Deus e por que isso acontece tanto, ou pelo menos deveria? Porque esse é um sinal que dá testemunho visível e público de uma doutrina fundamental do Evangelho. Que doutrina é essa, pastor? A verdade. E é isso que eu quero ensinar para você hoje. Não dá tempo da gente tratar de tudo que envolve isso, mas de uma maneira simples, eu quero que você entenda isso. A verdade é um fundamento do Evangelho. Se o Evangelho for mentiroso, não existe vida eterna. Se o Evangelho for mentiroso, você está perdendo o seu tempo, você está sendo enganado, porque não haverá vida eterna, não haverá salvação para você. Porque existem centenas de mensagens sendo pregadas no mundo. Olha, se você fizer boas obras, se você for uma pessoa boazinha, você der de comer aos pobres, se você ajudar os mendigos, então você vai para o céu. Essa é uma mensagem que é dita. Existe outra mensagem que diz que se você for uma pessoa que se isolar do mundo, subir numa montanha e passar a vida inteira meditando, isolado da terra, você vai ser salvo. Existem outras mensagens, várias mensagens que prometem a salvação e a vida eterna. Mas só tem uma que é verdadeira. Jesus diz: eu sou o caminho. Se ele diz que ele é o caminho, então é porque existem outros caminhos. Ele diz: eu sou a verdade. Se ele é a verdade, então fora dele é mentira. Existem centenas de mensagens que são pregadas, mas a grande questão é como você vai saber qual que é a verdadeira. A mensagem verdadeira, ela é testemunhada pelos sinais que a seguem. E expulsar demônios ou trazer libertação sobre a vida das pessoas é um sinal que testifica de uma mensagem verdadeira da palavra de Deus. Aleluia. Eu quero que você abra comigo João capítulo 8.
pouco adiante aí, depois de Lucas, você vai encontrar o João. João capítulo 8, verso 32. A libertação é um sinal que testifica da verdade do Evangelho. João 8,32. Jesus está ensinando e ele diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O Senhor diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O poder de libertação, ele é manifestado pela verdade. Muitas vezes nós temos uma imagem de que quando há uma libertação, Deus, ele desce do seu trono, pega uma carona num querubim ou numa nuvem, e ele vem para manifestar a libertação. Mas o que o Senhor Jesus ensina é que o princípio da verdade é que manifesta o poder de libertação. Você conhece a verdade, e a verdade é que te liberta. E por que ele está dizendo isso? Porque a verdade é uma pessoa. Aleluia. A verdade é uma pessoa. O Senhor Jesus diz: eu sou a verdade. E quando você fala a verdade, ou quando você está na verdade, o poder de libertação está em operação. É por isso que quando a verdade do Evangelho, ou o Evangelho verdadeiro está sendo pregado, o poder de libertação começa a se manifestar. E esse poder de libertação não é apenas para expulsar demônios, mas é também para destruir todas as obras dele na vida das pessoas. É também para libertar a alma do pecado, é também para libertar do vício, é também para libertar de tudo o que aprisiona o ser humano. Mas quando uma mensagem é pregada e ela não é verdade de Deus, o poder de libertação não opera. Estes sinais seguirão os que crerem no Evangelho. Então muitas pessoas têm medo dos demônios, não pregam sobre libertação, porque Deus o livre, se cai um demônio aqui, como é que vai ser? Mas essa é a verdade, e onde há verdade, há libertação. Quando você fala a verdade, o poder de libertação se manifesta. E seja qual for a área da tua vida que esteja presa, quando você ouve a verdade e você recebe a oração, você é livre. Então o que é necessário? Pregar a verdade, falar a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós falamos aqui, naquela quarta-feira, Jesus Cristo, Ele ressuscitou e Ele voltou para diante de Deus. Nós não temos Jesus Cristo em carne e osso hoje na terra, mas nós temos Jesus Cristo em espírito. E o que é a verdade? A verdade é o Espírito de Cristo. O Espírito de Jesus Cristo é a verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é um Espírito. Quando nós anunciamos a mensagem verdadeira, o Espírito da verdade, Cristo,
está conosco. Assim como a verdade é um espírito, o Espírito de Cristo, a mentira também é um espírito. Espírito do Satanás, do diabo. Um pouquinho adiante aí, João 8:44. Dentro desse contexto, Jesus vem ensinando e falando, e muita gente começa a questionar ele, debater com ele. E olha o que ele diz no versículo 44: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aleluia. Jesus é o Filho de Deus, e Ele é a verdade. Filho de Deus, Ele é a verdade. Jesus diz: o diabo é o pai da mentira. A mentira é um demônio. A mentira é um espírito. Agora ele diz que quando você conhece a verdade, você é liberto. É liberto do quê? Do espírito da mentira e de todas as mentiras que ele plantou no seu coração. Você é liberto de todas as mentiras. E era isso que Jesus estava falando para esse povo. Vocês são filhos do diabo porque vocês creem nesse demônio que é a mentira. Vocês acreditam na mentira. Vocês amam a mentira. Ele diz: mas eu sou a verdade. Se o Filho de Deus vos libertar vocês desse demônio, então verdadeiramente vocês estão livres. Enquanto eles não crescem na mensagem de Jesus, Jesus não podia os libertar. Porque só tem um jeito do demônio rapar fora: pela verdade. E como eles rejeitaram a verdade, não creram na verdade, então morreriam nos seus pecados, conforme disse o Senhor Jesus. Jesus Cristo é a verdade. A mentira é um demônio. E esse espírito de mentira é o espírito que traz prisão na vida das pessoas, que aprisiona, que acorrenta. Então, quando nós anunciamos e pregamos a verdade, todas as obras deste espírito são destruídas e de qualquer outro. Porque o sinal que testemunha da verdade do Evangelho é a libertação. Seja o que for que acorrenta a vida das pessoas, quando a verdade é trazida, o poder, a unção que opera a libertação começa a se mover no lugar e começa a libertar a tua vida e começa a arrancar o mal do teu coração e começa a mudar a tua cabeça e começa a agir na tua casa, começa a agir nas tuas finanças, começa a agir na tua família, começa a agir no teu casamento, começa a agir na tua saúde. Todas as obras do diabo não resistem à verdade.
Nada tem o poder de permanecer em pé diante da verdade. João capítulo 3, verso 20 e 21. Aleluia. Já estamos encerrando porque eu sinto o poder de Deus. Está na hora da gente entrar, ungir você e orar por você. João 3, 20 e 21 diz: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente vista que as suas obras são realizadas por Deus. A luz é a verdade, as trevas é a mentira. Quando alguém vive na mentira, vive nas trevas, tenta fugir da verdade. Porque quando a verdade chega, é exposto todas as trevas que estão aí. Não há mentira que resista à verdade. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios, ele diz, 2 Coríntios 13, nada podemos contra a verdade, somente em favor dela. Nada podemos contra a verdade, só podemos ir a favor dela, porque ninguém vence a verdade. Por que é que ninguém vence a verdade? Porque ela é Cristo. Quando nós pregamos a verdade, ensinamos a verdade, Cristo está aqui para testemunhar que esta palavra é verdade. Por isso os demônios não resistem, por isso as obras do diabo são expostas. Você já viu a dificuldade que Jesus tinha de expulsar demônio? Jesus estava caminhando, faceiro, né? Curtindo a praia. De repente vinha um louco, gritando desesperado, babando pelo canto da boca, rasgando as roupas e dizendo: o que queres conosco, filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Bem sabemos quem é o Filho de Deus. E Jesus diz: sai fora, Satanás. Os demônios se manifestavam quando ele chegava no lugar. Você quer na sua vida uma unção que faz os demônios tremerem quando chegam perto de você? Fale só a verdade. Aleluia. O poder de libertação está na verdade. Se você falar a verdade, andar na verdade, viver na verdade, não há demônio e obra do inferno que resista a você. Não há seta de Satanás que te atinja. Não há obra do inferno, não há cilada que não seja desfeita. Por isso, por onde Jesus andava, ele não pedia para os demônios se manifestar, eles se manifestavam quando ele chegava. E o próprio Senhor diz, Marcos 16, 20, o Senhor testificava da mensagem com os sinais que a acompanhavam. E um deles é a libertação, é a destruição das obras do diabo. 1 João 3,8 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Todas as mentiras que o diabo plantou no coração das pessoas, todo demônio que atormentava, toda obra que incomodava, Jesus, quando veio, manifestou todas elas. Elas iam se manifestando quando ele orava, quando ele passava, quando ele agia. Porque não há nada nas trevas que fique escondido quando a verdade chega.
E nessa noite, o Senhor vai trazer à luz todo o mal que aflige a sua vida. E todo ele vai ser destruído. Toda mentira que está aprisionando o teu milagre vai cair por terra. Toda mentira que está atrapalhando o teu caminho vai ser arrancada da tua vida. Amém? Glória a Deus. Vai ser assim, está sendo assim, porque o poder de Deus está agindo aí onde você está. Glória a Deus.